Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Missionário. É uma alegria ter você aqui com a gente e você que já tem acompanhado o nosso podcast sabe que a gente está junto com você para te conectar à realidade do campo missionário, para que você conheça também o que está acontecendo com os nossos missionários do Ministério Verbo da Vida. E hoje nós já estamos tocando com os nossos missionários todos os continentes. Então esse é um espaço para que você se envolva, para que você aprenda um pouco mais sobre a realidade do campo missionário. Afinal de contas, esse é um chamamento para toda a igreja. Ainda que você não tenha um chamado para ir, você é sim chamado para também se envolver. Então, hoje vai ser um tempo muito especial. A gente tem uma convidada maravilhosa aqui e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Não é mesmo, Jane? É sim. Para mim é uma alegria sempre estar aqui com você, para nós conversarmos com os nossos missionários. Você ainda de casa acompanhando. E eu já quero começar pedindo para você compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas com essa conversa de hoje. O tema do nosso podcast de hoje, do nosso episódio de hoje, olha só, é distinguindo a cultura da doutrina. É um tema bem interessante, acho que você ficou aí instigado, né? Então nós temos aqui uma convidada aí. Fique aí que você vai saber. Pois é, nós temos uma convidada aqui que tem aí a expertise, vamos dizer assim, tem conteúdo para compartilhar conosco sobre essa temática. Como nós estamos falando de podcast Fala Missionário, é uma missionária, mas eu vou deixar minha amiga Carol aproveitar aqui, né, esse momento para também apresentar a nossa convidada de hoje. Então, gente, a nossa convidada de hoje é minha xará. Quem vai estar com a gente hoje, a gente tem a honra de receber aqui no Fala Missionário a nossa missionária Carol Honório. A Carol é missionária da Agência de Missões. Ela está, né, em retorno temporário aqui no Brasil, mas atuou por muitos anos no Chile como missionária. A Carol é professora do Rema, professora da Escola Bíblica Verbo da Vida em espanhol. Ela habla espanhol muito bem. Sim. Eu que não vou me arriscar de ficar falando espanhol aqui na frente Vamos dela. falar em espanhol também. E agora, mais recentemente, Carol também está integrando a coordenação doutrinária aqui do Ministério Verbo da Vida. Então, você já sabe que a doutrina aqui está garantida. Ela já atuava, okay, né, como secretária doutrinária ali no Chile. E você vai aprender um bocado aí sobre esse tema também conosco hoje. Mas antes, então, Carol, antes de Carol Honório falar um pouquinho, vamos ligar o nosso cronômetro. Com certeza. Vamos começar. Pronto. E Carol, você pode saudar as pessoas aí de casa. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário e do lugar onde você estiver. Bom, é uma honra para mim estar aqui com vocês, meninas, falando sobre missões. É uma honra estar aqui com vocês também, que estão aí nos assistindo. Só uma coisa, gente, eu sou da doutrinária, mas eu sou legal, tá? A gente na doutrinária, na verdade, a gente é legal. É gente boa, né? Ela é gente boa. Nós não somos o Tribunal do Santo Ofício, tá, gente? Mas, enfim, como Carol falou, eu estive ao todo por 10 anos no campo missionário. Muita coisa, né? Morando no Chile, mas visitando outras nações, sempre na América do Sul. Argentina, Paraguai, Uruguai. Acho que foi só isso. Além do Chile. E agora, estamos de volta ao Brasil. Estou oficialmente instalada em Campina Grande, mas meu microfone não está com defeito, gente. Não está chiando mais do que o normal, não é culpa do microfone. Eu sou carioca, por isso que tem uns mais por aí, mas está tudo bem. Tá tudo bem, faz parte das outras culturas. Exatamente, muitas culturas, muitos sotaques. Falando sobre isso, Carol, vamos começar a nossa conversa, né? O que você considera que importante para um missionário, quando ele está chegando mesmo nesse contexto transcultural, numa outra cultura, o que é que ele precisa fazer, o que é importante ele atentar? Então, eu acho assim, brasileiro, a gente acha que é tudo a mesma coisa. Que em qualquer lugar vai chegar e vai ser do mesmo jeito que é aqui no Brasil. Vai ser recepcionado do mesmo jeito e não é. Eu brinco que eu distingo um grupo de brasileiros à distância, eu não preciso nem ouvir, mas se tem duas pessoas juntas, eu olho de longe, eu já sei que é brasileiro. Porque tem um jeito muito diferente. Né? E por mais que quando você tem uma nação no seu coração, você esteja se preparando, você vai estudar muito sobre isso.
E é necessário estudar, né? Mas você só vai conhecer mesmo a cultura e como aquele povo se comporta quando você chega, né? E depois de um tempo, porque no começo tudo é festa. Né? Tudo é muito legal. É novidade. É novidade. Você é novidade para as pessoas, né? As pessoas são novidade para você. Você estava desejando, seu coração estava ansiando por aquele momento. Então, tudo é muito legal. Sim. Né? Mas com o tempo as coisas vão se assentando e você vai começando a ver que é bem diferente. Ano retrasado, sim, de maio para cá, meu tempo, de junho para cá, minha contagem de tempo ficou meio deficiente, mas foi ano passado, nós recebemos um casal lá no Chile. E aí eu fui com eles, que eles queriam ir na montanha, eles queriam esquiar. E aí eu fui com eles, eu ia só ver, porque esquiar parece ser muito fácil, mas, gente, não se engane, não é fácil. Imagina. Brincar na neve é bem legal, mas esquiar não é. E aí ele tinham muitas dúvidas e falando isso e aquilo, como faz isso, como faz aquilo. E eu traduzindo e eu percebendo que estava tendo um choque ali. Mas eu sabia que o choque era mais que nada cultural, né? E aí, quando acabou, se resolveu a história, eu terminei a conversa com algo que é muito comum se terminar uma conversa lá no Chile. Muito obrigado, você foi muito gentil ou muito amável. Quando eu saí... Que fofinho. Quando saiu, às vezes, eu acho que é até um pouco de intriga da oposição, mas as pessoas dizem que eu sou um pouco irônica, debochada, não sei por quê. Aí, quando eu saí... Esse casal me conhece bastante. Falou assim, nossa, Carol, dessa vez tu abusou no deboche, né? Tu foi muito debochada, muito irônica. Eu falei, não. Porque ela estava super seca. Eu falei, não, ela não estava sendo seca e mal educada. Ela só estava sendo chilena. E eles são assim. Eles são mais diretos. Eu percebi. Carol esteve lá. O ano Eles passado. são muitas Caróis. Eles são assim. É o jeito Eles deles. são mesmo, Não é bem mais falta diretos. de educação. Pra gente, eles são, às vezes, mal educados e secos. Mas não. Dentro da cultura deles, eles estão sendo educados. Né? Só que pra gente que é mais expansivo, mais calor, né? Aquela coisa... Sim. Nossa... Né? Só que isso você só vai percebendo essas nuances. Eu confesso que no começo eu achava muito mal educado quando eu cheguei lá. Mas aí eu percebi, não, eles não são mal educados. Essa é a cultura deles. E cultura fala muito da nossa identidade. Sim. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de identidade. Então, a primeira coisa que o missionário deve fazer quando chegar, eu sei que chega com todo gás, querendo fazer tudo, mudar e vou acontecer lá. E amém por esse seu coração. Mas ouve primeiro. Observa primeiro. Vê onde você está pisando. Se você está indo para um lugar que já tem missionários, né? A gente, hoje em dia, tem... Quando eu cheguei no Chile, já tinham missionários brasileiros lá. Sim. Né? Isso me ajudou, porque eles foram, vai por aqui, vai por ali. Se você tem esse privilégio de chegar num lugar onde já tem alguém, escute o que essas pessoas têm para falar. Né? Eu já ouvi casos de gente que chegou em lugar onde já tinha gente e falou, não, vou fazer do meu jeito. E sofreu. Né? Porque quem está lá já está mais acostumado com aquilo. É muito diferente, gente. Brasileiro é um povo muito único. Né? E assim, eu percebi isso não só no Chile, mas como eu percebi no Uruguai, como eu percebi na Argentina e no Paraguai. Né? Porque no Paraguai a gente tem a questão ali na fronteira, é um pouco mais misturado, mas ainda assim você consegue perceber. Mas em Assunção, onde eu já estive também, é nítido a diferença. Né? E em qualquer outros países, a gente conversa entre os missionários né, da agência, é muito diferente. Sim. Né? Então, meu primeiro conselho, a primeira coisa que o missionário deve fazer quando chegar é escute o que a Bíblia diz. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Como Tiago diz, escute primeiro, veja. Né? Vão ter coisas que vão te causar um incômodo,
mas não chega falando logo. Né? Porque você querer mudar a cultura de alguém, você está mudando a identidade dessa pessoa. É verdade. É muito sério, né? Sim. E, às vezes, com a melhor das intenções, com um coração puro e genuíno e sincero, você pode estar ferindo aquela outra pessoa. E fechando uma porta, né, Carol? Fechando a porta, porque você atacou a cultura dela, você atacou a identidade dela. Né? Eu ouvi um pastor que é casado com uma brasileira, e ele falou algo que, quando ele falou, eu fiquei meio assim, mas por um minuto eu parei e comecei a pensar, e eu vi que tinha razão. Brasileiro quer continuar sendo brasileiro e que todo mundo continue sendo brasileiro, fora do Brasil. É verdade. E brasileiro tem uma certa dificuldade de se misturar, às vezes, com o povo local. Ele falou, aqui na igreja sempre chega muitos brasileiros, mas quando eles veem que é uma igreja dessa nação, com as características dessa nação, muitos se vão. Quase nenhum ficam. Mesmo a minha esposa sendo brasileira e conversa com eles em português. Porque eles querem continuar fazendo as coisas que faziam no Brasil. E eu acho que para a pessoa que vai para outra nação, por algum outro motivo, trabalho, porque casou, tudo bem. Mas o missionário não pode. Né? Uma vez eu ouvi a Celi falando isso. Dentro da sua casa, você pode ser brasileiro. Né? Lá em casa, quando a gente morava lá, as pessoas perguntavam, o que vocês comem? Arroz, feijão. Era o que a gente comia dentro da nossa casa. Né? O básico da comida brasileira a gente encontrava lá. E eu ou minha mãe, que era quem fazia a comida, acredite se quiser, eu sei cozinhar, viu, gente? Acredita, ela gosta, hein, eu gente? cozinhava, eu cozinho, viu, gente? Ela cozinha, gente. Todo mundo que chegava lá e via que era eu que estava fazendo a comida e não minha mãe, ficava meio assim. Mas eu cozinho, viu, gente? E na nossa casa, era uma casa brasileira, com costumes brasileiros. Mas quando a gente ia à casa de alguém, era uma casa chilena, com costumes chilenos. E a gente simplesmente respeitava. Sim. Né? Então, o que o missionário deve fazer, o que você que está se preparando para o campo deve fazer e ter em mente quando chegar no campo? Observe. Né? Até para você ganhar o coração das pessoas. Né? Dizer que a cultura dele está errada e você vai fechar uma porta, vai ferir uma pessoa e vai fechar uma porta. Né? Então... É interessante isso que você está falando mesmo, né? Que a gente é bem mais falante. Né? Agora, no final do ano passado, a agência organizou uma viagem missionária à Bolívia com líderes de secretaria de missões, né? E Larissa até fez essa observação. A gente estava passando, né, para pegar o voo, o avião, né? E todo mundo estava em silêncio, mas só o nosso grupo estava... Aí a Hilária falou assim, meu Deus, brasileiro é diferente, né? Todo mundo aqui está calado. Só a gente que está fazendo barulho. Só a gente que está falando alto, né? E a gente não percebe. Depois que ela falou, a gente até tentou falar um pouco mais baixo, mas brasileiro sendo brasileiro. Brasileiro sendo brasileiro. Eu tenho um mercado lá no Chile que fica no shopping. Então, no Costaneira, você conheceu? Eu fui lá. Ou no Jumbo. Jumbo, né? E aí... Às vezes a gente ia lá e estava cheio de brasileiro. Né? E brasileiro sendo brasileiro. Vamos levar 2 dessas. Esse aqui tá muito barato. E aí, uma curiosidade. Eu não sou, apesar de gostar de cozinhar, eu não sou a pessoa que gosta de fazer compras. Né? A pessoa que fazia compras lá em casa era minha mãe. E quando o mercado tá cheio, é que eu já não gosto, né? Eu ficava, ai, esse monte de brasileiro aqui, fazendo bagunça. Aí minha mãe, você é o quê? Mas eu tenho carnê. E instantaneamente, eu esqueci o português nessas horas. Era instantâneo. Uma dica, se acostume, se dê por vencido. Depois de um tempo, você não vai ser nem brasileiro, nem a nacionalidade que você tiver. Você vira um meio termo ali. Instantaneamente, eu falava só espanhol, minha mãe, mas você é brasileiro. Falava, você é brasileiro também. Eu tenho carnê, aqui, ó. Eu moro aqui. Eu sou local. Né? Por causa dessa coisa. Né? Mas outros povos não são assim. E não existe o jeito, quando se fala de cultura, não tem certo e errado. Sim. É a cultura deles. Né?
Essa questão da educação mesmo, eu comecei a observar bastante como eu ouvia a gente falando que chileno era mal educado. E hoje tu quer arrumar um problema comigo, você falar que chileno é mal educado. Chileno não é mal educado, ele é chileno. Simplesmente assim. Gente, eu vou falar muito do Chile porque é a minha realidade, tá bom, pessoal? Chile, Rio de Janeiro é a minha realidade, é só isso, viu? É com quem eu posso falar sobre E agora vai ser Campina Grande. Campina Grande. Então, é isso. Observe. Ainda que você esteja com todo o gás, é melhor você desacelerar e ir mais longe do que você queimar a largada. Né? Vá com calma. A intenção do seu coração é maravilhosa. Eu não tenho dúvidas de que Deus chamou, de que você está no centro da vontade de Deus. Mas existem etapas, né? Até para você ganhar a confiança e a sua palavra ser de influência. Porque se você já chega falando que está tudo errado, ninguém vai te ouvir. É verdade. Né? Mas quando você chega devagar, ganhando a confiança, alguns povos são mais desconfiados que os outros, levam mais tempo. Dentro do Brasil, a gente já tem essa realidade. Sim. Verdade. Né? Por exemplo, carioca mesmo é rápido você fazer amizade com carioca. Vai em São Paulo. Já não é tão fácil. Entendeu? Imagine de uma nação para outra. Então, calma, observe. Converse com as pessoas, escute mais do que fale. Não fica, não, mas por que no Brasil é assim? Não, mas por que no Brasil é assim? Você não está no Brasil. Você não está lidando com brasileiros. Né? Óbvio que tem pessoas que vão para outras nações para lidar com os brasileiros que estão lá. Aí, tudo bem. Mas se você quer ganhar o local, se você for para alguma outra nação, para ganhar o povo local, escute primeiro. Ganhe o coração do local. E aí, então, você vai ter espaço, lugar e propriedade para falar o que você precisar falar. Muito bom. Muito bom. E aí, quer falar? Não. A gente começou aqui, né, o nosso papo falando sobre essas questões culturais. E aí a gente já pode pensar, né, de uma forma mais específica dentro do... Já estamos no tema, né, logicamente, mas assim, mais específica dentro do nosso tema, né? Quais os cuidados que um missionário, né? Quais os conselhos assim, que você daria para um missionário que está em um campo onde cultura e religião estão muito misturados? A gente sabe que existem alguns contextos, né, de missões em que isso acontece, onde a cultura é praticamente assim, a religião e a cultura quase que são uma coisa só. Bem misturada mesmo. Então, o que você E pode... levando em consideração isso que você falou, né? Que a cultura também está muito ligada à identidade, Sim. À identidade do povo. do E povo. quando é a religião, né? Que está também ali mesclada. A primeira coisa, o que eu vou falar parece óbvio, mas eu aprendi com a minha cunhada que o óbvio não existe. Porque o que é óbvio para mim é óbvio pela vivência que eu tive. Por exemplo, eu fiz faculdade de Direito. Então, para mim, é óbvio que se você tem, principalmente na área civil, que era a área que eu atuava, se você teve uma sentença, você não gostou do resultado da sentença, o recurso que você vai entrar é a apelação. Por que isso é óbvio para mim? Porque eu estudei. Você estudou. Mas se você perguntar para um médico, isso não vai ser óbvio para ele. Sim. Então, para duas psicólogas. Para duas psicólogas não era óbvio, né? Porque isso não faz parte do universo de vocês. Então, é óbvio. Não, nunca é óbvio. O óbvio precisa ser dito porque ele não existe. A primeira coisa é, seja um obreiro bem aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Conheça, de fato, a sã doutrina. Porque, de fato, existem coisas na nossa igreja, aqui no Brasil, que é a cultura da igreja, mas não necessariamente a doutrina. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou, inclusive quando eu estou ensinando no Rema. Jesus disse que a gente deve celebrar a Santa Ceia, fazer isso em memória de mim, e a gente vai fazer isso até que ele venha, certo? Isso é o que Jesus disse. Ele disse se tem que ser no primeiro, no segundo, no terceiro domingo do mês? Ele disse se tem que ser no começo, no meio, no final do culto? Não. Então, isso, cada igreja vai criar a sua cultura nisso aí. O que tem que fazer? A ceia. Como vai fazer? Então, você tem que, de fato, conhecer a sã doutrina para saber o que é cultura da igreja e o que é doutrina de fato. Né? Por exemplo, existem igrejas e até assim, a gente, no Verbo da Vida, mulher pode usar calça, mas a gente não vai com qualquer calça para o púlpito. Sim. Né? É isso mesmo.
Mas tem igreja que mulher não pode usar calça. Isso é cultura. E eu não estou falando que está certo ou que está errado, viu, gente? Só estou dando exemplo. Sim. Não estou fazendo juízo de valor. Isso é cultura. Então, o que a Bíblia diz? Primeira coisa, conheça de fato a sã doutrina. Né? Não dá para um missionário ir para o campo missionário se comportando como passarinho no ninho, que só abre a boca e espera alguém vir colocar o alimento. O missionário precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Precisa saber interpretar a Bíblia. Precisa ter noção de interpretação bíblica. Né? Esse negócio de interpretar, de hermenêutica e exegese é só para quem é mestre na palavra. Não, isso é para quem é crente. Se você é missionário, você precisa, por favor, estudar bem a Bíblia. Sim. Né? Porque aí você vai diferenciar o que é uma coisa do que é outra. Porque vai ter coisa de cultura. Inevitavelmente vai ter cultura dentro da igreja. Porque cultura fala sobre a identidade de um povo. É inevitável que tenha. Você vai para um Verbo da Vida na África, você vai ver a cultura africana dentro do Verbo da Vida. Tem um jeito Verbo da Vida de ser? Tem um jeito Verbo da Vida de ser, mas tem um jeito Verbo da Vida angolano. Sim. Sim. Tá errado? Não. Tem cultura ali, tem um povo ali que precisa ser respeitado, valorizado, afirmado. Né? Então, primeira coisa, conheça de verdade o que a Bíblia diz. E não... E aqui a secretária doutrinária eu fico em cólicas quando alguém fala, isso aqui é assim. Por quê? Porque fulano disse que é assim. Ou porque meu pastor disse assim. Ou porque na minha igreja sempre fez assim. Pode até ser que seu pastor disse porque está na Bíblia, mas você tem que saber o que está na Bíblia. Verdade. Entendeu? Tem muito cristão ainda como Jó, te conhecendo de ouvir falar. Verdade. Né? Então, conheça o que a Bíblia diz. Não pode ser porque me disseram que é assim. Não, me disseram não. Porque eu já ouvi essa resposta. Eu ouvi dizer que pastor Bud dizia que irmão Reagan dizia. Aí o telefone certinho. Desse. Eu já ouvi isso. Aí eu fiquei assim, ó. E agora, o que eu faço? Me perdi. Né? Muito sério isso. E, obviamente, quem conta um conta um conto, aumenta um ponto. Sim. Né? Então, conheça o que de fato a Bíblia diz. A segunda coisa, pode ser que tenham coisas nessa cultura que estejam contra a palavra de Deus. E aí, o que você faz? E aí eu lembro de Paulo quando ele chegou em Éfeso. O que Paulo fez quando chegou em Éfeso? Ele chegou dizendo, tá tudo errado, muda tudo, para tudo. Não, ele começou a ensinar a palavra. Ensine a palavra, mas não ensine a palavra com condenação. Sim. Não use o púlpito para condenar, para apontar o dedo, para julgar as pessoas. Bom. Né? Eu sempre brinco com isso nas minhas aulas. Todo cristão, se você perguntar o que tem em João 3,16, ele vai saber. Mas se você perguntar o que tem no versículo 17, dificilmente ele vai saber. E no versículo 17 vai dizer que Jesus não veio para julgar o mundo e nem condenar, mas para salvar. Aí eu pergunto, Jesus não veio para condenar e julgar ninguém. Por que a gente acha que a gente pode fazer isso? Então, pode ser que tenham costumes errados. Mas você não vai chegar apontando o dedo. Mas o William Carey, quando ele chegou na Índia, tinha um negócio lá, que eu sempre esqueço o nome, me perdoe. Que era das viúvas. Das viúvas na fogueira. Isso, que quando o marido morria a mulher era enterrada. Vamos combinar que, primeiro, você não é o William Carey, a unção que fala sobre a vida dele não é a mesma que está sobre a sua. Segundo, que você há de convir comigo que isso era algo muito grave. Sim. Uma mulher era queimada viva. Muito extremo. E mesmo assim, ele não conseguiu da noite para o dia. Ele não chegou lá, descobriu e amanhã já não fazia mais. Houve um processo difícil. Ele teve que enfrentar autoridades. Sim. Não foi assim. Então, não use o exemplo de William Carey, porque você não é William Carey. Simplesmente. Né?
o que você vai fazer? Ensinar a palavra. Meu pai, ele conta muitas histórias, então se ele contou essa história, me perdoa, viu, gente? Ele estava uma vez em um lugar, dando aula, e aí veio uma mulher falar com ele. E essa mulher estava com uma blusa de manga. E essa mulher, ela era a alta comissária da polícia daquele lugar. Ou seja, era uma mulher com muita instrução e uma mulher com um certo poder, autoridade. Né? E aí essa mulher levantou, pastor, eu não sei mais o que eu faço. E levantou. O braço dela cheio de hematomas. A perna dela cheia de hematomas. Ela era espancada pelo marido. E dentro daquela cultura, uma mulher ser espancada pelo marido não era tão grave. Era até acontece. E para uma mulher se divorciar era um escândalo terrível. Ela largar o marido. E nessas horas, a vontade que dá... E ela falou, o que eu faço? A vontade que dá, ela pega um desses homens aí e manda lá na sua casa ensinar alguma... É a vontade, gente. Né? Mas vai fazer o quê? Vai dizer... Acaba com tudo? Porque para ela, ainda que ela fosse alta comissária da polícia, para ela se divorciar, era muito difícil. Mas também dizer, suporta... Né? E aí, ele conversou, passou esse caso até para a diretora ficou acompanhando um tempo, porque ele ia embora, ele não ia largar o problema lá. Né? E depois, enfim, acho que a situação acabou se resolvendo, dela entender que ela não precisava estar subjugada àquilo. Que aquilo não era o que a palavra dizia para ela, que Deus não criou ela para aquilo. Né? Mas não é, você tá maluca, larga esse homem, não é assim. Né? É um processo. Ensina a palavra. Não se engane. Vão ter coisas culturais que podem sim estar contra a palavra. Existem países em que... podem ser muito sérias. E que podem ser muito sérias. E existem países, por exemplo, que a mulher é quem manda na casa. Que o incesto é comum. Que o incesto é comum. E por aí vai. Isso acaba entrando na igreja. Vai acontecer. Né? E o que você faz? Ensina a palavra. Né? Rosilon dizia isso. Missionário não é um destruidor de culturas. Ensine a palavra. O seu dever é ensinar a palavra. E deixar que a palavra faça o que tem que fazer. Né? Não chegue apontando o dedo, porque, de novo, se você chegar apontando o dedo, você não está apontando o dedo só para um costume, você está apontando o dedo para a identidade daquele povo. Sim. Né? Então, ensine a palavra. Agora, para você ensinar bem a palavra, a gente volta para o que eu falei no começo. Você precisa conhecer bem a palavra. Né? Porque, e isso, como professora do Rema, às vezes, eu da escola, a gente já experimenta. Né? Se você só sabe o que está na apostila, você está em problemas. Porque vão chegar pessoas e vão perguntar coisas que não estão na apostila. Né? Uma vez um aluno veio me perguntar como é que surdo e mudo fazia para confessar Jesus. Aí eu... Né? Mas aí, enfim, porque com o coração se crê, com a boca se confessa para a justiça. Se ele não fala, como é que ele vai confessar? Eu nunca tinha pensado nisso, isso não estava na apostila. Né? Sim. Enfim, se você ficou curioso, pessoal, como um surdo e mudo aceita Jesus, ele fala. Sim, mas ele não tem uma fala outra com linguagem, a boca. né? Assim como ele escuta, mas não com o ouvido. Então, ele escuta, às vezes, com os olhos, e isso gera fé no coração dele, e ele fala com as mãos e confessa. Ai, mas isso... Que absurdo! E eu sei que isso dá uma revolta no nosso coração, às vezes. Né? E a gente, como missionário, às vezes a gente aqui no Brasil, onde a gente, principalmente no nosso mundinho, a gente já está muito estabelecido. Né? E no Evangelho, no Brasil, você nunca teve tanto essa mescla de culturas com a religião no Evangelho. Né? Isso não é uma coisa... Né? E, às vezes, eu tenho a impressão, não sei se é porque eu fui criada numa grande capital,
Talvez em cidades mais interioranas isso seja mais forte. Mas a gente não tem grandes valores culturais de isso é minha essência, né? Você tem no Rio de Janeiro uma coisa aqui, outra ali, mas não é tão forte às vezes. Quando você compara com outros países, né? Exatamente, Realmente não é tão forte às vezes, né? De novo, eu sei que alguns povos são muito tradicionalistas, né? Você vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, você tem o CTG, você tem aquela coisa, você vai lá para o norte, para o Amazonas, você tem aquilo muito forte, né? E mesmo aqui, mesmo em outras grandes metrópoles, talvez no interior você tenha isso um pouco mais forte, né? Mas existem países em que a cultura é muito presente no dia a dia das pessoas, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de usos e costumes no dia a dia, né? A simples forma de você cumprimentar uma outra pessoa, isso tem cultura envolvida. Sim. Né? Você tem hábitos do dia a dia, mas você tem coisas muito fortes, tradições muito fortes, às vezes. Né? Por exemplo, se você for evangelizar uma tribo indígena, eles têm muita cultura deles. Né? A gente está falando de outras nações, mas a gente tem outros povos aqui no Brasil. Sim. Né? E ali a cultura é muito presente. E está muito ligada com a religião, com a religião, com a crença, com a né? crença com quem eles são. Está muito arraigado. Né? E pra gente, às vezes, choca alguns costumes deles. Mas a vida toda eles foram daquele jeito. Né? A gente, às vezes, olha para Pedro e vê a dificuldade de Pedro com algumas coisas na Bíblia, mas a vida toda ele foi daquele jeito. Ele nunca tinha provado uma carne de porco, ele nunca tinha comido um bacon na vida, gente. Coisa mais triste. Que destreza. Compartilhamos o mesmo neurônio agora. Como que da noite pro dia ele ia comer um bacon? Tava perdendo tempo, eu acho. Porque aquilo era muito arraigado. Sim. Né? E às vezes a gente é tentado a julgar algumas atitudes dos discípulos que demoraram a entender essas coisas. Eu falo de Pedro porque Pedro é o que tem um exemplo mais forte. Né? Mas era a vida toda dele pensando daquele jeito. Mas ele viveu com Jesus 3 anos. Mas quando ele conheceu Jesus, ele já devia ter lá pelos 30. E 3 anos perto de 30 é muito pouco. É, verdade. Imagina, 30 anos, você ouvindo que você ia se tornar imundo, que você não podia, que você não podia, que você não podia, você não podia. E de repente você pode. Leva um tempo. Né? Isso, a cultura tá. Em alguns povos a cultura está muito arraigada. Muito presente. E quando a gente trata com esses povos indígenas, você tem essa coisa de xamanismo, essa coisa toda. Rituais indígenas. Isso faz parte da essência deles. Não chega lá querendo mudar tudo da noite pro dia. Porque você vai fechar uma porta. É verdade. E eu fico pensando, né, ouvindo você falar, às vezes é a própria pessoa que está indo levar que pode se tornar uma pessoa religiosa no sentido assim, né, de olhar para o outro com uma superioridade, não, o que eu, sem querer se misturar ou já querer que o outro mude rapidamente, quando na verdade é esse olhar para o outro com compaixão, né, dar o tempo. Eu acho que quando a gente fala de missões, a gente também tem que pensar muito, não é assim, né, não é uma coisa do dia para a noite, tem um tempo para as coisas acontecerem. Exatamente. Essa questão de legalismo, e aqui a professora de Gálatas e Graça. Me tirem daqui. Me tirem daqui, porque é um lugar muito difícil para falar pouco. Philip Yancey, ele diz o seguinte: o legalista está tão preocupado em cumprir regras que ele se esquece do mais importante, que é a comunhão. Às vezes a gente pensa, eu não sou legalista, porque eu não guardo a lei, mas não. O legalismo é o sistema religioso de esforço carnal. É tentar conseguir algo pelo esforço próprio. Deixa eu sair daqui, senão... Então, ele está tão preocupado em fazer e mostrar que eu sou certo. E para o legalista é sempre assim, eu sou certo, o que eu estou fazendo é certo, o que você está fazendo está errado e você está exagerando. E ele está sempre, não, você tem que fazer... E não tem comunhão com Deus, muitas vezes, mas às vezes com essas pessoas. Né? E
o missionário tem que entender que ele não é um imperador que traz a lei de cima para baixo. Ele é alguém que vai se relacionar com as pessoas. Né? Cria um relacionamento. Tá errado? Tá errado. Se segura aí. Sim. Aguenta. Existe, inclusive, uma graça sobre a sua vida para você aguentar isso. E faça o que enquanto isso? Ora por eles. E ensina a palavra. Ora para que os olhos sejam abertos. Para que a palavra encontre um coração receptivo. E deixa a palavra fazer o trabalho dela. Lembra, cultura fala de identidade. Então é melhor você segurar, morde a língua. Tem hora que vai ter que ser literalmente, né? E vai ganhando a confiança. E enquanto está ganhando a confiança, você está ensinando a palavra. E vai chegar, pode ser que chegue um momento em que você vai poder falar claramente. Olha só o que a Bíblia diz a respeito desse ponto específico. Mas para você chegar nesse lugar, você já tem que ter percorrido uma estrada de relacionamento, de ganhar a confiança, né? De se mostrar, de fato, inclusive, muitas vezes como uma autoridade na palavra. Né? Para poder chegar e dizer, olha, é isso. E as pessoas falarem, de fato, você tem razão. Então, missionário conhece bem a palavra e ensina a palavra. Ele não aponta o erro na cultura dos outros. Não faça isso, porque você vai estar fechando uma porta. Muito provavelmente. Fechando o coração, né? Fechando o coração das pessoas. Que ele foi alcançar, né? Que ele foi alcançar. Foi pra lá para isso. E fechou a porta. E quando a gente fala dessa questão de missões, né? De uma outra cultura, a gente sempre fala, dentro do contexto missionário, sobre a contextualização do evangelho, né? E há até meio polêmicas com relação a esse assunto, né? Dos cuidados da contextualização, da necessidade da contextualização. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Quais os cuidados que o missionário deve ter, né? E a importância também da contextualização, né? Do evangelho para a cultura. Como você falou, existe um jeito da vida de ser, a palavra está clara, a gente prega e ensina a palavra, mas a contextualização realmente está relacionada àquele povo entender dentro do modo de pensar que ele tem próprio, né? Então, você podia comentar um pouco? A primeira coisa, e isso entra na questão de conhecer a palavra. Conhecer bem, saber interpretar o texto. A Bíblia ela não foi escrita para brasileiro e nem em português. E você tem na Bíblia muitas questões culturais. Sim. Né? Por exemplo, Mateus 5, quando Jesus começa falando sobre da outra face a gente entende muito bem. Né? Mas se pedir a túnica, dá também a capa. Se mandar uma milha, anda duas. Para nossa cultura, isso não quer dizer nada. Isso mesmo. Absolutamente nada. Mas para quem estava ouvindo, dizia muita coisa. Porque túnica até tinha mais de uma, mas capa era só uma que eles tinham, porque era muito cara. E capa servia para proteger do sol e do frio. Então, dar a capa era dar tudo que você tem. Andar uma milha era andar uma milha muito provavelmente carregando um peso e com um soldado romano com uma lança aqui. Se você parasse, a lança te atravessava. Você era obrigado a fazer aquilo. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que a Bíblia está dizendo. Né? Nada na Bíblia está ali por nada, porque não tinha o que dizer. Mas, sim, a Bíblia foi escrita para todos nós. Sim, foi escrita para todos nós. Mas foi escrita para um povo, um público, um remetente originário. A gente vê isso nos evangelhos. Né? Principalmente Mateus, Marcos e Lucas, que são os sinóticos. Tem as mesmas histórias, mas contados de formas diferentes, porque foram contados por pessoas e para leitores diferentes. Então, quando a gente fala de contextualização, isso é uma coisa. Você entender
o que a Bíblia está querendo dizer. Ó, existem coisas e que estão sendo ensinados princípios. E aí o princípio é esse. E princípio é inegociável. Sim. Princípio é inegociável. Não tem essa. Jesus mandou dar outra face, mas é que não. Jesus mandou dar outra face, querido. Né? A Bíblia diz que eu tenho que sofrer o dano, mas é que não. A Bíblia diz que você tem que sofrer o dano. Sim. Princípios são inegociáveis. Né? Agora, quando você vai para outra cultura, de novo, é a mesma coisa. Você vai contextualizar o que a Bíblia está dizendo naquele sentido, mas entenda o princípio. Né? Porque senão, daqui a pouco, vai voltar a dizer o que estavam dizendo há um tempo atrás aí, que a Bíblia precisa ser reescrita. Precisa ser atualizada. Não. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Sim. Né? Billy Graham, né? Então, entenda o que ela está dizendo. E quando você entende o que a Bíblia diz e você já conhece a cultura, você vai vendo os lugares onde você consegue ver coisas que estão na cultura e contextualizar aquilo, entender aquilo, e você vai ver que está tudo bem. Né? Por exemplo, lá no Chile, eles têm muito forte as celebrações das festas pátrias, que teoricamente é uma semana em setembro. Mas de 31, acabou dia 31 de agosto, meu filho, 001 do dia 1º de setembro começam as festas. Né? E é um mês inteiro. Um mês inteiro. Aqui a gente tem um dia, né? Lá é um mês inteiro. A semana para. Tudo para. Né? Mas é todo o mês. E aí você tem muita gente que faz a dança típica do Chile. Por favor, não riam. Já rimos. Ela já fala disso no Rio, a gente vai rir. O nome dessa dança... É porque o brasileiro, às vezes, ficou na 5ª série, né? E eu já tem sei. um pouco disso. Você já tá, né, Eu já tô antecipando, gente. É uma dança típica chilena, por favor. Que se chama cueca. Eu ainda falei com sotaque chileno pra não ficar tão... Mas é isso mesmo que você entendeu, o nome da dança. É cueca. E é uma dança típica. E você vai ver as igrejas fazendo o que eles chamam de fondas, que são... A pessoa vai... decora a igreja. Eu lembro quando eu estava lá no Chile, e aí eu estava no Rema, e o pessoal todo assim, será que a gente pode decorar? Eu falei, gente, é o país de vocês. É a escola de vocês. Vamos decorar. E a decoração é nada mais que colocar umas bandeirinhas, uns negócios. Vamos fazer. Somos chilenos. Né? E aí pode dançar... Não, nem é uma dança sensual. É com roupa. Não estou nem falando de sambista de carnaval, gente. Passista de escola de samba. Né? Tem isso também, óbvio. Mas a dança é tipo sambista de escola de samba no Rio de Janeiro. Aí não dá, né, querido? Não dá. Aí não dá para contextualizar. Mas se você vê, no tempo de Jesus, como as festas eram alegres. Eles dançavam, eles celebravam. Então, a gente vai ver o que dá. E essa dança, no caso, é uma dança super tranquila. Bonita, é inspirada nos movimentos do condor, que é uma ave típica lá do Chile. Aquela coisa toda. É muito bonito. Então, você pode inserir... Tá tudo bem. Não tem problema isso. Né? A Bíblia fala sobre sensualizar. Isso é um princípio. A gente não pode... Tem que fugir da aparência da impureza sexual. Né? E se a Bíblia fala que é para fugir, é porque a gente não vai conseguir resistir. Fica aí a dica. Né? Mas tem coisas que... tá negociando o princípio. Não, a Bíblia fala sobre não ser sensual, sobre não se portar inconvenientemente. Lá no Chile, a dança cueca não é uma dança sensual. A mulher está com uma camisa e uma saia longa, o homem com camisa e uma calça,
eu não sei se eu posso dizer que é parecida com a bombacha do sul, Tá. mas eu acho que é por aí. Deve ter um nome. E você falando isso, eu me lembrei do Sul mesmo, né? Do Sul! Porque uma coisa que eu achei bem interessante, muito quando eu estive lá ensinando, né, lá no Rema de Porto Alegre, as igrejas também lá no Sul, né, principalmente no Rio Grande do Sul, elas se abrem também para essa questão, né, da manifestação cultural. Então, as pessoas vão vestidas com as roupas típicas, tem o nome da mulher, a prenda, né? Então, assim, eu achei isso muito legal, porque é uma coisa que a gente, né, eu sou do Sudeste, então lá no Rio a gente não vê isso, até, né, porque no caso o samba não ia rolar. Até porque o típico do Rio é o samba, né, então não ia dar muito certo. Mas, assim, esse limite é interessante, porque é uma coisa que, de fato, não está ferindo um princípio, né, das escrituras, e, ao mesmo tempo, e eu acho que, pelo menos assim, que eu me lembro aqui no sul do Brasil, né, é muito forte essa representatividade cultural, eles se sentem também acolhidos, exatamente, entendendo a igreja também aceita a manifestação cultural do meu povo, né, do lugar onde eu tô. Eu acho que, às vezes, por causa de alguns excessos, a gente fica com medo de algumas coisas e algumas palavras. Sim. E contextualizar, a gente não pode ir para nenhum dos dois extremos. Sim. Né? Eu vejo essa questão da contextualização, por causa de um extremo, o pessoal está indo para outro. Né? E para o diabo não importa em qual extremo você está, desde que você esteja num extremo. É verdade. Né? Então, vamos entender. Vou contextualizar, mas para eu contextualizar, eu preciso saber o que a Bíblia diz. Princípio é inegociável. Não tem conversa. Sempre lembrando que você não vai chegar apontando o dedo, você vai ensinar a palavra. E numa situação hipotética em que te perguntem diretamente o que você acha, você fala, a Bíblia diz isso aqui. E acabou. Né? Mas entenda o que é princípio da palavra de Deus. Né? Existem coisas que estão na Bíblia e que faziam parte da cultura daquele tempo. Né? Existem coisas que eles faziam que eram de acordo com as leis deles. Sim. Leis civis e morais, que não faz nenhum sentido pra gente. Sim. Cumprir. Até, assim, o contexto geográfico, o clima, tudo isso influenciava na forma de vida deles, Exatamente. que às vezes são coisas que não tem nada a ver com o contexto que a gente vive aqui no Brasil, por exemplo. Exatamente. Vocês estavam falando, eu estava lembrando, né? Aí abri uma caixinha aqui na minha mente. Porque eu nasci no sertão, você vai ver que agora está em Campina, que aqui é muito forte a questão do ritmo, né, do forró, do cordel, né, e eu estava lembrando de uma música, eu não sei nem qual é o grupo, mas eu achei tão legal o que eles fizeram, porque eles pegaram coisas da vivência do sertanejo, né, para explicar o que Jesus é na nossa vida. Maravilhoso. Ai, que massa! Agora todo sertanejo vai entender. Eu lembro que tinha alguma coisa assim. Jesus é a rapadura que nos dá, adoça a nossa vida, uma coisa assim, legal. né? Aí eu falei, Você que fala legal, a língua do povo. porque como a gente está falando também de cultura e você falou da identidade, isso também aproxima, né? Ora, tá na minha vivência. Talvez eu não vou entender o que é tal coisa, mas a rapadura é do meu cotidiano, então eu sei o que é. Então, rapadura é doce, né? Então, é mesmo, ele adoça a minha vida, né? Então, eu achei bem legal essa música, né? E é isso, né? Sobre isso também, de trazer essa aproximação. Exatamente, com você o fala, povo. de novo, princípios são inegociáveis. Não tem conversa. Mas você encontrar uma maneira de colocar esse princípio na cultura sem ferir. Sim. Né? Ele estava falando quem é Jesus pro sertanejo. E é muito mais fácil do que você chegar e falar exatamente, às vezes, o texto da Bíblia. Porque não venha me dizer que a Bíblia é fácil. Porque Pedro está lá, 1 Pedro 3,15. Pedro fala, como é costume do nosso amado irmão Paulo falar. E aí ele fala, as coisas difíceis de entender.
que os ignorantes distorcem. Então, Pedro está dizendo que Paulo diz coisa difícil. Pedro está dizendo que Paulo diz coisa difícil. A Bíblia é super fácil de entender. Eu fico, cara, a minha Bíblia tem Apocalipse. Tem uns negócios lá em Daniel. Paulo, de vez em quando, fala umas coisas. Acho que minha Bíblia está errada. Estou precisando de uma Bíblia nova, porque na minha tem uns textos aí que a gente... Eita, peraí, que preciso de respirar para entender isso aqui. Sim. Né? E aí, você entender aquele princípio e contextualizar com a cultura, não tem problema nenhum. Você não pode negociar o princípio. Isso mesmo. Né? Mas você falar a língua do povo, e quando eu falo de falar a língua, eu não estou falando só do idioma. Né? Tem muito mais coisa envolvida aí. Porque, por exemplo, o sertanejo fala o mesmo idioma que eu oficialmente. Que sou do Rio de Janeiro. Mas a gente tem palavras que são muito diferentes. Né? Eu descobri aqui, quando eu comecei a vir para Campina Grande, que instruir pode ter outro significado. Sim. Jogar no mato. Isso daí foi uma grande descoberta para mim. Olha só, começando aí. Instruir é outro significado. Aí eu tô pensando, porque eu uso essa palavra para ensinar uma questão que a gente ensina em Gálatas. Eu falo, cara, se eu for ensinar isso em Campina Grande, que eu tô... vai ter que mudar. Vai ter que mudar a palavra, porque... né? Se você... É a mesma palavra, instruir. Pra mim, eu penso logo em uma coisa. Provavelmente o paraibano vai pensar em outra. Falamos o mesmo idioma. Mas aí a gente pode contextualizar nesse sentido para alcançar. Nunca em nenhuma hipótese, negociando princípio. Sim. Muito bom. Ou baixando o estándar. Nunca, o que a Bíblia diz. E é isso, gente. A Bíblia é muito clara em dizer o que é e o que não é pecado. Tem muita gente falando que tem coisa que é pecado que não é. E eu não vou entrar aqui porque a gente só tem 10 minutos, eu não vou conseguir sair. Eu não vou dar um exemplo. Senão depois meu chefe me mata. A pessoa tá chegando agora, né? Já pode correr o risco. Eu já tenho umas certas famas aí na doutrinária. Brincadeira, gente. A gente é muito legal. Mas existem coisas que, de fato, a Bíblia não fala nada a respeito. E não é pecado. Mas o que é pecado, a Bíblia é clara. Sim. Não deixa margem para interpretação. Mentir, não tem margem para interpretação. Roubar, não tem margem para interpretação. Qualquer pecado de conotação sexual, não tem margem para interpretação. A Bíblia é clara com o que é pecado. E os princípios também. Alguma coisa ou outra, bastante coisa na verdade, a gente precisa ter esse olhar de entender o que está sendo dito. É verdade. Né? E voltando lá, vamos estudar hermenêutica e exegese. Posso fazer um merchan aqui? Pode. Inclusive tem um rapaz na internet que ensina muito bem sobre isso. Tem inclusive um curso chamado Academia de Interpretação Bíblica. Procura lá. Põe lá, Academia de Interpretação Bíblica, que vai aparecer esse rapaz aí. Gente boa esse rapaz, gente boa. É professor também da escola de missão. Então, aprenda o que a Bíblia diz. Porque aí você vai poder fazer essa contextualização de uma maneira mais assertiva e sem negociar princípios. Então, pode contextualizar? Pode. Mas aprenda o que a Bíblia diz para você saber o que você pode e como fazer. Né? Não tem problema. Você vai estar falando a língua, vai estar alcançando. Porque, assim, a contextualização, por si só, não é o risco, né? O risco é contextualizar sem ter uma boa base bíblica. Exatamente. Porque aí, realmente, a gente tem notícias de pessoas que, inclusive, se tornaram adeptas da religião para a qual elas foram evangelizar. Então, assim, missionário que se tornou budista, missionário que se tornou muçulmano. Então, talvez ele tenha entrado ali, não, eu vou, né? Fazer de tudo para exatamente, né? E Mas sem... não estava ali com a base sem uma boa base, acabou
né, entrando por um caminho que não deveria ter ido. Então, exatamente. é muito importante isso. Se todo mundo ou é influenciado ou é influência. Sim. Se você não está sendo influência, Sim. você está sendo influenciado. Sim. Né? E, por exemplo, um neófito, em hipótese alguma, pode ser um missionário e em hipótese alguma, pode tentar fazer essa contextualização. É. Por quê? Porque ele ainda não tem base para tanto. Ah, mas ele sabe que tem um chamado missionário. Ok. Né? Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, Carol, o que tem que fazer para virar missionário? Eu falo, tem que nascer. Ou você nasce, ou você não nasce. Né? Eu sempre falo que quando eu era criança, e tinha aquela música, posso ser um missionáriozinho e falar de que... Eu cantava aquilo com certeza de que eu era uma missionária que eu não entendia. E eu vejo coisas na minha vida, né? Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, um dia eu cheguei na casa da minha avó, a mãe do meu pai. Ela era uma mulher que tinha uma intimidade com o Espírito Santo, assim, admirável. Ninguém conseguia guardar um segredo da minha avó. Era impossível guardar um segredo da minha avó. Porque o Espírito Santo ia lá e contava pra ela. E um dia, do nada, eu cheguei na casa dela, morava do outro lado da rua, ela me deu um livro de espanhol. E falou assim, Carol, estuda isso aqui, que isso é importante para você. E hoje eu penso, eu sempre tive muito mais facilidade para aprender espanhol do que inglês. Por quê? Porque eu já nasci com isso. Mas levou um tempo até eu chegar lá. Sim. Eu não cheguei lá imatura. Né? Então, não dá para um neófito que acabou de aceitar Jesus, está aprendendo a palavra, ir para o campo missionário. Ele tem certeza? Que bênção, vamos trabalhar. Põe para trabalhar. Né? Para quando ele estiver estrutura, até porque o campo missionário é muito desafiador. E quando eu falo desafiador, eu não estou falando só de questões financeiras. Né? Você pode ir para um país que é totalmente diferente. Coisas simples, como o cumprimento. Se você vai para um país muçulmano, um homem, e cumprimenta uma mulher, você está em problemas seríssimos. Cumprimenta como a gente cumprimenta aqui no Brasil, você está em problemas seríssimos. Né? Então, trabalha. Você lidar com outros povos tem desafios. Eu sei que a gente é da fé, que tem uma graça, mas a Bíblia diz que a gente ia ter momentos difíceis. Mas que a gente tinha que ter bom ânimo. Ok, mas a Bíblia não diz que vai ser tudo fácil. Às vezes a gente fica com essa coisa de, é simples e fácil, vai ser rápido e fácil, e nem sempre vai ser rápido e fácil. Sim. Verdade. Né? Então, estude, porque você estudando, você tendo uma boa base, aí você consegue contextualizar quando necessário. Então, não pode contextualizar em nenhuma hipótese. Não, não é assim. Não saia de um extremo de contextualizar tudo de qualquer maneira para ir para o outro extremo de que você não pode contextualizar nada. Conheça bem a Bíblia. E aí entenda que algumas coisas você pode não negociar, mas falar de uma maneira mais fácil do outro ouvir. Sempre tendo em mente que princípio não se negocia. Muito bom. Eita, Glória! Que aula estamos tendo aqui, minha gente! E agora, né, a gente está finalizando. Sim. Passou rápido. Isso aceleraram esse negócio aí. Passou rápido. Carol, e a gente queria pedir para que você terminasse esse tempo aqui trazendo alguns conselhos para aquelas pessoas que têm, né, um direcionamento mesmo no coração para o campo transcultural. Eu sei que ao longo do nosso papo, né, você já trouxe conselhos, instruções bem valiosas, mas a gente queria te dar esse espaço também. Você pode olhar para aquela câmera ali e trazer o que está no seu coração. Primeira coisa, faça o rema. Você precisa ser um obreiro bem aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Seja um leitor voraz, um estudioso voraz da palavra de Deus. Não se contente, e não estou falando que é pouco, tá? Mas não se contente só com o que você ouve aos domingos na sua igreja. Vá além. Busque. Se você é do Verbo da Vida, você tem um material precioso na sua mão, que chama Editora Rema. Rema Brasil Publicações, que tem livros maravilhosos, que vão te ajudar muito. Então, se você ainda não fez o Rema, aproveite que as matrículas estão abertas ainda. Estão abertas. Estão abertas
procure a unidade mais próxima e faça o rema. Eu já me formei no rema. Você serve na sua igreja local? Mas eu tenho um chamado para outro lugar. Aprenda o serviço da igreja na sua igreja local. Não existe. Você não vai só começar a servir quando chegar lá. Se você não serve aqui, você não vai servir lá. Ok? Você fez o rema, você está servindo na sua igreja local. Você vai conversar com o seu pastor e vai dizer, pastor, eu preciso fazer a escola de missões. Então, faça a escola de missões também. Vou te falar uma coisa, eu falei aqui e vou falar de novo. O campo missionário tem muitos desafios. E a escola de missões vai te ajudar a resolver muitos deles. Vai te dar base. Algumas coisas não vai ter jeito, você vai ter que encarar. Mas a escola vai te dar essa base para você saber como encarar esses desafios. Então, faça essas coisas. E não tenha pressa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Onde o homem te coloca, o homem pode te tirar. Mas onde Deus te coloca, o homem não pode te tirar. Lembre-se, existem tempos e estações que você precisa, né? Às vezes, lá no Chile, as estações são muito marcadas. E quando chega o inverno, as árvores parecem estar totalmente mortas. Você foi lá no inverno, você viu muita árvore seca. Né? Mas depois de todo inverno, vem uma primavera. Mas se não vier o inverno, não tem a primavera, que é aquela explosão de cores. Né? Então, aprenda com cada estação. Sirva, faça as coisas no seu tempo. Queridos, por favor, pela misericórdia do Senhor, se você vai para um país que não fala português, por favorzinho, por favor, estude o idioma. Em amor, queridos. Em amor, estude o idioma. Mas fulano foi e não falava. Você não é fulano. Mas é um idioma muito difícil. Existe uma graça na sua vida para aprender esse idioma. E outra, aprenda com os erros de quem foi sem falar o idioma. Provavelmente, se você sentar para conversar com eles, eles vão dizer que teria sido mais fácil se eles soubessem falar o idioma. Então, estude. Um missionário é um estudioso da palavra, de idiomas e da cultura local. Amém? Então, e fique pronto. Esteja pronto para quando chegar a hora, vai acontecer. Pastor Edson de Lira fala sobre isso, né? A gente fala muito sobre o de repente de Deus, mas o de repente de Deus só chega para quem está pronto. Então, faça a sua parte para quando o de repente chegar, você está pronto e só fazer as malas e ir embora. Muito bom. Muito bom, Carol. Foi maravilhoso esse tempo aqui com você. Muito obrigada por ter topado aí, bater esse papo conosco, aceitado o nosso convite. Foi muito bom. Acredito que você que está aí em casa foi muito acrescentado. Teve aí uma aula, né? Então, compartilha, como eu já falei inicialmente, compartilha com mais pessoas. Você pode deixar seu comentário aqui falando como é que foi esse podcast para você, né? Esse episódio do podcast para você. Se não segue ainda o Instagram da Agência de Missões, acompanhe a gente para você acompanhar todos os nossos missionários que estão no campo. A gente está divulgando sobre a obra missionária. E também aproveita, segue lá a Carol, né? Para você acompanhar um pouco ela por lá no Instagram. E, mais uma vez, se inscreve aqui no canal para você ser notificado também de tudo que a gente estiver produzindo aqui, inclusive o nosso podcast Fala Missionário. E como falamos, se você ainda não assistiu, você está chegando aqui no Fala Missionário pela primeira vez, a gente falou aqui dos surdos, temos aí a nossa playlist com os demais episódios. Então, faz uma maratona boa aí desses episódios, que eu sei que você vai ser bem edificado, bem acrescentado. Carol, tem muitas Carols aqui hoje, né, gente? Carol, obrigada aí, parceira. Foi muito bom, é sempre muito bom demais ter você por aqui. Vou deixar aí você falar também com o pessoal. Gente, que tempo bom. Muito obrigada, Carol. Foi realmente muito precioso. E, né, reforçando o que Jane falou, não deixa... Eu sei que você foi abençoado, eu tenho certeza que o Senhor falou seu coração, você recebeu edificação, instruções. Então, quando a gente recebe uma coisa muito boa, a gente quer transmitir para outros. Então, compartilha mesmo esse material, esse podcast, assiste os outros e permita que o Espírito Santo vá trabalhando no seu coração. Se você tem um chamado transcultural, siga as orientações, né, tão preciosas que a Carol compartilhou. E fica com a gente aí, a gente tem muita coisa boa ainda para compartilhar com você nos nossos próximos episódios. A gente se encontra por aqui de novo. Se a Jane me convidar, eu venho. Eu?
Carol, você quer se despedir do pessoal? É isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu tenho visto e eu amo que a cada dia mais a gente tem crescido, né, quando se fala sobre missões. E apesar de ser um desafio estar no campo missionário, é um desafio maravilhoso. É muito maravilhoso ver o que a palavra faz na vida das pessoas aqui. A gente às vezes já está um pouco mais acostumado com isso, né? Mas você chegar num campo e ver a palavra transformando a vida da pessoa é maravilhoso. Então, eu incentivo você, se tem isso no coração, vá em frente. Vai dar certo. Vão ter desafios, mas vai dar certo. Existe uma graça de Deus sobre a sua vida. E é isso. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Prazer estar com vocês. Tchau, tchau. Aí, então, nos despedimos por aqui. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau.